18, a partir do versículo 18, o jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes dos mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico, e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: Quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: A coisa que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Lembrando que esse momento que ele fala ali, o mestre, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, não está se referindo àquela agulha de costura, não, tá? Tem um caminho lá em Israel bem estreito, muito estreito, que o camelo ele só pode passar numa determinada posição. Se ele se mexer um pouquinho, ele fica preso. Então muitos até evitam passar por ali. Era nesse caminho que Jesus estava comparando, eles conheciam essa geografia do lugar. Mas hoje o que o Espírito Santo está tratando conosco nesse dia é quando o mestre diz assim, quando ele diz para o mestre: E disse ele: Todas as coisas tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: É isso que Deus está tratando conosco. Ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Ainda. Estou me lembrando agora que uma vez, no ano de 1995, fui junto com outro pastor lá na casa de uma família. A família estava passando momentos terríveis, de angústia, de aflição. E de repente, Deus revelou, mostrou coisas que eles tinham em casa, ligadas ao reino das trevas, que tinham que se desfazer daquilo, jogou aquilo tudo fora. E na hora que a gente está indo embora, a menina disse: Olha, pois jogamos tudo fora, não tem mais nada. E o Espírito de Deus me disse assim: Falta uma coisa. Eu falei: Você tem certeza que você jogou tudo fora? Tenho, limpamos onde tudo, ó. O armário está vazio, não tem mais nada. Aí eu falei: Vai lá na última gaveta, no cantinho, tem um anel lá dentro, pega aquele e joga fora. Não tem. Como? Olhamos tudo, reviramos tudo. Mas eu vou lá. Quando ela voltou lá, tinha um anel ainda, ligado às coisas das trevas, naquela gaveta no cantinho. Eu falei: Ainda tinha isso. De lá para cá, a casa dela teve uma mudança radical. Já parou para examinar a tua vida nessa noite? Examina nessa manhã, nessa tarde, nesse momento que você está assistindo essa mensagem, esse vídeo. Vê se não te falta uma coisa ainda, pelo menos, a fazer. A gente acha que a gente já fez tudo. Já nos livramos de tudo, já nos consertamos com tudo, e está tudo. Por que as coisas não estão acontecendo? É porque a gente tem que parar realmente para analisar. Vê se não está te faltando uma coisa. Vê se pelo menos uma coisa não falta. De repente essa coisa falta você aplicar a tua vida. Está te faltando aplicar a vida em oração. Está te faltando uma coisa para examinar as Escrituras. Está te faltando uma coisa, liberar o perdão. Está te faltando uma coisa, parar de praticar aquilo. Está te faltando uma coisa, passar a praticar isso. Examina a tua vida aí, onde você está, e vê se não está te faltando uma coisa.
Vê se hoje, nesse momento, o Espírito de Deus está tratando contigo, te dizendo: você não é mais o mesmo que era no começo, quando entrou no reino de Deus. Era todo momento de oração, era todo momento separando o tempo para orar, sempre tempo para examinar as Escrituras. Deus está falando com a gente hoje, nesse momento. Está te faltando uma coisa, e pode estar faltando você voltar a praticar o que você fazia e você abandonou. Pode estar te faltando uma coisa. Aquele homem, aquele jovem rico, Jesus perguntou: você examina os mandamentos, observa os mandamentos? Desde a minha mocidade eu tenho feito. Jesus não disse que era mentira, não, que era verdade. Ele examinava os mandamentos, ele guardava os mandamentos. Então Jesus falou: te falta uma coisa, pega o teu tesouro aí, tua riqueza, vende, divide aos pobres e depois me segue. Por que Jesus falou isso para ele? Porque Jesus falou que faltava uma coisa, era tirar o coração das riquezas naturais e botar o coração na maior riqueza que um ser humano pode possuir: a palavra de Deus dentro dele. A maior riqueza que há na nossa vida é a palavra de Deus armazenada dentro de nós, porque nada é mais precioso que a palavra de Deus. Então estava faltando uma coisa para aquele rapaz, e a Bíblia diz que ele olhou para tudo que ele tinha, viu que ele tinha muitas propriedades, muita riqueza, e saiu triste da presença de Jesus, porque ele não teve força para tomar a decisão que Jesus queria que ele tomasse. Enquanto você não tomar a decisão que Jesus quer que você tome, você não vai ver a glória de Deus resplandecer na tua vida. Você precisa tomar a decisão que Jesus quer que você tome. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos tomar a decisão que Jesus quer que a gente tome. Não podemos enveredar por coisas que vão entristecer a Deus. Não podemos prosseguir em caminhos que nós sabemos que está errado. Não podemos prosseguir em situações que a gente sabe que não vai dar em nada. Como eu disse mais cedo aqui no estudo bíblico, não é somente dizer que é crente, nós temos que agir como crente. Não é somente falar que é crente, nós temos que deixar que os outros vejam Cristo na nossa vida. Está faltando uma postura de posição, está faltando um conserto com Deus, está faltando uma decisão, está faltando uma atitude diferente, está faltando abandonar o erro e entrar praticar a justiça. Está faltando o quê? Eu não posso te examinar, você não pode me examinar, porque a Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Então é cada um examinando a si mesmo, olhando para a tua vida e ver se não está faltando uma coisa, ver se não está faltando. Aquele jovem rico, ele não entendeu o valor da riqueza da palavra de Deus. Ele julgou que aquelas riquezas naturais ali iriam lhe fazer uma falta tremenda, iria deixar ele numa outra condição. Iria sim, iria deixar ele numa condição de servo de Deus, iria deixar ele numa condição de candidato a morar no céu, iria deixar ele numa condição de ter a presença do Espírito de Deus posteriormente, quando Jesus fosse assunto ao céu. Ele rogou ao Pai que mandasse o Espírito Santo, o Espírito viria sobre ele também, ia deixar ele numa posição de estar caminhando em direção às mansões celestiais. Ele preferiu olhar para as riquezas perecíveis do que olhar para aquilo que salta para a vida eterna. Por mais rico que você seja nessa terra, por mais propriedades que você venha ou esteja possuindo, quando você partir dela, indo para o inferno ou indo para o céu, você não vai levar nada. Não vai levar nada. E ainda Mateus 24:35 diz que os céus e a terra, incluindo as propriedades que você tem, os bens que você tem, os céus e a terra passarão, tudo isso vai passar, mas a minha palavra, disse Jesus, não há de passar. Então, igreja evangélica é aquela que leva o povo a guardar, viver, zelar, desejar e amar e praticar essa palavra, a palavra de Cristo. O jovem rico estava guardando os mandamentos, mas não estava praticando os mandamentos, porque se ele estivesse praticando os mandamentos, quando Jesus falou para ele: te falta uma coisa, ele disse: Senhor, se é para te glorificar, se é para cumprir os mandamentos, eu quero, me diz, Senhor, o que falta? E na hora que Jesus falasse, ele prontamente iria obedecer o que Jesus mandasse fazer.
porque estava faltando uma coisa. Certa vez um rapaz foi chamado para pregar, e chegou para o pastor da igreja dele lá e falou: pastor, fui chamado para pregar num lugar e tudo mais, Deus me deu uma graça para ir pregar, estou lhe comunicando, estou lhe participando, o Senhor autorizando, aquela disciplina espiritual que os servos de Deus têm. Na hora que ele foi falar com o pastor, o Espírito de Deus falou para o pastor: pega um terno teu e dá para ele. Aí ele falou: vem aqui comigo. Levou ele dentro da casa dele, entrou. Eu conheci esse pastor. Abriu a porta do armário dele, do guarda-roupa, cheio de terno, e falou assim: eu vou dar um terno para você vestir, para você botar lá. Você vai pregar amanhã? Espera aí. Quando ele ia meter a mão num terno, Deus falou para ele: não, esse não. Pega aquele novo que tu comprou, que está no plástico, que tu ainda nem usou. Pega esse e dá para ele. Quando Deus te leva a possuir alguma coisa, a receber alguma coisa, Deus te dá o melhor, te dá aquilo que é novo, te dá renovo. Deus só te dá o melhor. E ele falou: esse aqui, Senhor, esse aí que você não usou ainda. Ele meteu a mão naquele terno que ele nem tinha usado ainda, no plástico. Pegou: toma esse aqui, vai com esse aqui, vai com esse aqui. Porque Deus, Ele sempre te dá o melhor. Então está te faltando uma coisa: dá também o melhor para Deus, porque Ele só te dá o melhor. Certa vez um outro pastor que eu também conheci, na verdade esse mesmo pastor, foi fazer compra com a esposa, chegou lá no mercado, fez uma baita compra, botou na mala do carro, tudinho lá. E quando ele está enchendo, vai fechar a mala, o Espírito de Deus falou para ele: pega metade do que tu comprou e leva no endereço que eu vou te dar. Ele falou para a esposa dele, uma mulher de Deus, deixou a mulher em casa com a metade das compras, pegou a outra metade, foi lá no endereço e bateu na porta. Quando ele bateu na porta de um homem que ele não conhecia, numa rua que ele não tinha ido, numa casa que ele nunca tinha entrado, o homem abriu a porta e falou: pois não? Ele com as compras no chão, falou: olha, eu estava indo há pouco no mercado com a minha esposa, fui fazer uma compra, e o Senhor falou comigo e disse: pega metade do que tu comprou e leva nesse endereço, nessa rua, porque lá tem um servo meu que está orando agora, ele me perguntou o que ele comeria hoje. Pega metade do que tu comprou, tinha feito uma baita compra, e leva, dá para ele, diz que eu mandei. Está aqui, ó. E o homem, quando agradeceu, falou: glória a Deus! Eu acabei de orar ainda agora e perguntei: Senhor, eu não tenho nada em casa, o que eu vou comer hoje? Te falta uma coisa: aplicar a tua vida na oração verdadeiramente e crer que para Deus nada é impossível. Não é pecado sentir tristeza, eu tenho tristezas. Não é pecado sentir aflição, eu tenho aflição. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é pecado você ter angústia, eu tenho angústias. Mas é pecado se você desistir de crer que para Deus nada é impossível. E eu não desisto de crer nisso. Para Deus nada é impossível. Ele supre mesmo as nossas necessidades em glória. Então está te faltando uma coisa: lança a mão dessa palavra e deixa Deus ser Deus na tua vida. Está te faltando uma coisa. Então você vai examinar a tua vida hoje e ver aonde na tua vida está te faltando uma coisa, e vai obedecer o que Deus está te mandando fazer. O Espírito de Deus nos alimente, nos abençoe com essa palavra, que não é minha, é dele, e a Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada posso fazer.